É isso aí, gente. Estamos de volta. Você viu que foi rapidinho o nosso intervalo comercial. E durante o mês de outubro, você sabe, toda a nossa programação sofre alterações de cor, né? A gente fica rosa aqui, nosso cenário fica rosa, o cenário do telejornal também fica rosa. Isso tem, né, efetivamente um cunho muito importante que tem dado muito resultado nos últimos anos, né? Uma campanha global, né? A campanha Outubro Rosa, conscientização a respeito do câncer de mama. O mundo inteiro toca nesse assunto, né, durante o mês de outubro e muda efetivamente a cor, né? Temos aí grandes exemplos de ações levando o Outubro Rosa, que é uma causa realmente excepcional e que precisa realmente ser abraçada pela nossa população. Bom, eu estou recebendo duas amigas aqui hoje para a gente falar sobre o projeto, né? A gente já falou sobre ele aqui com a Rosana na semana passada, né, que é o Vamos Tocar no Assunto. Vamos falar um pouquinho mais e eu vou, né, voltar o nosso foco de discussão aqui para esse aspecto do tratamento, do acompanhamento do multidisciplinar. Quando você pensa, né, em tratamento do câncer, quando você pensa em trabalho de prevenção, em trabalho de conscientização, você imagina logo que é feito por um médico, né? Você vai no oncologista, pronto. Mas não é só isso, né, gente? Não é só o oncologista e pronto. Pelo contrário, né? O acompanhamento, o tratamento e todas as medidas necessárias, né, para o tratamento eficiente, ele envolve uma série de saberes diferentes. E é assim que tem que ser feito mesmo, né? Tem que ser um acompanhamento multidisciplinar. Por isso que eu estou recebendo aqui hoje, com muito prazer, né? Vai parecer nome de dupla sertaneja, mas não é, tá? É a Estela e a Maristela. Parece nome de dupla, mas não. Se bem que elas dariam uma boa dupla, eu tenho certeza absoluta, né? Dariam uma boa dupla. A minha amiga Estela é nutricionista, né? A Maristela você conhece, já conversou, que cuida dessa coisa do psicológico, né? A gente já conversou aqui em algumas oportunidades, a Maristela já fez algumas palestras na cidade, né, Maristela? A gente já teve a oportunidade de bater um papo. A Estela está pela primeira vez aqui no nosso programa, né? Nós vamos falar justamente sobre isso, gente. E eu quero começar perguntando à Estela justamente essa questão do tratamento multidisciplinar. É extremamente necessário, né, Estela? Às vezes a mulher acha que só a ida ao ginecologista, só a ida ao oncologista, digamos assim, já é suficiente, mas na verdade envolve uma série de saberes aí, né? Sim, tanto na prevenção quanto no tratamento mesmo, né? Quando um paciente ele já tem um histórico familiar de câncer, né? E ele traz essa informação numa consulta nutricional, tem muita coisa que a gente pode fazer na prevenção. Alimentos que devem evitar, para justamente evitar a questão do câncer, e alimentos que podem ajudar a prevenir. Então, a gente retira alguns e coloca outros com foco justamente na prevenção do câncer. A Rosana falou de uma dica que você deu muito importante a respeito do detox, né? Você acha que o detox é uma maravilha, né? E aí a Rosana estava falando, poxa, durante o tratamento da quimioterapia, eu não sabia, mas eu não podia tomar o detox, né? E você esclareceu isso, né? O processo, né, a alimentação detox, ela é muito mais complexa do que alguns sucos, tá? Não é simplesmente passar 3 dias tomando suco. Não é assim, o processo de detoxificação nosso fígado faz. Sim. E a alimentação detox, ela otimizaria, né? Facilitaria esse processo. O problema de fazer isso durante o tratamento é que a gente precisa que o corpo fique intoxicado com a medicação para ela fazer efeito. Então, não é o melhor momento da gente de acelerar esse processo de detoxificação. Você está indo contra o próprio tratamento, isso, né? Isso. Que Podemos fazer sim, depois, assim que o médico liberar, a gente pode fazer. Mas durante o tratamento não é o ideal. Tá vendo como é que a informação é importante? Aliás, a informação é extremamente importante, né, Maristela? Eu queria que você explicasse um pouco do projeto, né, do Vamos Tocar no Assunto, que tem aí dado grandes resultados, e o mais recente é o livro, né, a publicação de um livro contando as histórias de superação, histórias, né, de envolvimento com o tratamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador em que consiste esse projeto. Bem, o livro, que se chama Vamos Tocar no Assunto, ele traz 21 histórias de pessoas que já superaram e ainda estão em tratamento. E a ideia do livro é bem bacana, né? As idealizadoras do livro tiveram essa visão, que a gente pudesse usar o livro como uma fonte de inspiração para todas as outras pessoas que têm um problema, estão passando por ele, ou os seus familiares, porque o familiar sofre tanto quanto o paciente,
e que pudesse reforçar, né? Inspirar e dizer, não é o fim do túnel, não é uma sentença de morte. Tem cura sim, desde que diagnosticado a tempo, tratado a tempo. Não é? Então, este livro traz essas 21 histórias e também as histórias, as nossas entrevistas. Oncologista, uma pessoa que dá orientação jurídica, tem a parte de nutrição, a parte psicológica, que, como você disse, a equipe multidisciplinar faz a diferença. Com certeza. Né? Não você somente um elemento, tem que ser um grupo. Da questão jurídica, até a questão jurídica é importante, porque você tem uma ideia, o paciente, né, diagnosticado com câncer, ele tem uma série de direitos mesmo, especiais. Ele pode, por exemplo, fazer o saque do saldo do FGTS, ele tem uma série de outros direitos, prioridades de atendimento, acesso a linhas de financiamento, até isenção de IPVA. Você sabia que tem isenção de IPVA para quem está passando por tratamento de câncer? Então, são coisas que a gente acha que não vão fazer diferença, mas fazem uma diferença, né? Sobretudo na área econômica. E esses direitos, muitos deles, estão relacionados à questão econômica do paciente, que é impactada sim, né? É claro que a excelência do tratamento de câncer no país está no Sistema Único de Saúde, né? Os melhores tratamentos e os tratamentos assim, de ponta estão realmente no Sistema Único de Saúde, sobretudo no Instituto Nacional do Câncer, né? O INCA, que possui essa tecnologia, é referência na América Latina nesse sistema, tanto em pesquisa quanto em tratamento, mas é claro que tem um custo maior, né? É um custo diferenciado em alimentação, é um custo diferenciado em medicamentos, enfim, é custoso, é por isso que a gente tem essa série de direitos. Agora, Maristela, você trouxe alguns dados realmente aí assustadores, né? E que acabam corroborando a necessidade de uma campanha mundial como o Outubro Rosa. Eu queria que você passasse para os nossos telespectadores esses números do INCA, só para que a gente tenha uma ideia, né, da dimensão do que é o câncer de mama. Bem, Anderson, esses dados são atualizados pelo INCA, mas tem que lembrar que são dados do que nós temos acesso, de Sim. todos os que procuram. A gente não tem ideia de quão maior é essa proporção. Né? Muita gente não chega no sistema. Muita gente não chega no sistema. Então, esses dados estatísticos são daqueles que efetivamente buscaram ajuda. Então, a previsão da estatística para 2016, né? 57.960 casos de câncer no total, né? Sendo que o câncer de mama, 28%, é o maior índice. Ou seja, é um número alto e 28% desse número alto, né, no ano é do câncer de mama. Por isso que a gente fala aqui, eu falei algumas vezes durante esse Outubro Rosa, que o câncer de mama é o que mais mata a mulher no mundo, e no Brasil não é diferente, para que você tenha uma ideia realmente da quantidade de incidência desse tipo de câncer, né, Marisa? Exato. E ainda seguindo a estatística, né, o estado do Rio de Janeiro é o estado com o maior índice da região sudeste, que foi uma coisa que me surpreendeu. Eu, como paulista, pensa em São Paulo, exatamente, pensa assim em São Paulo, por uma questão de qualidade de vida, Sim. o estresse e tudo mais, mas pela estatística, a região sudeste é a maior, claro, Brasil, né, do Brasil, e o Rio de Janeiro me surpreendeu com isso, né, com o maior índice de incidência de câncer. Né? E aí a gente vem afunilando mais, filtrando, chega na região serrana, 280 casos a cada 100 mil habitantes, totalizando cerca de 3.258 casos, então, na região serrana. O que é muito, gente. É muita coisa. Muito caso mesmo, né? Agora, eu vou aproveitar um pouco da experiência da Estela, estava até conversando com ela aqui em off, a gente fala muito em busca de diagnóstico, né, em procurar o exame, o acompanhamento médico, mas a gente acaba esquecendo um pouco da prevenção, né? Sim. Que eu acho que talvez seja a melhor arma, a melhor ferramenta. Com certeza, prevenir é sempre melhor. E tem um dado de um estudo que fala que 1/3 dos casos de câncer poderiam ser evitados com uma alimentação adequada e com prática de atividade física. Então, vamos pensar em 100 pessoas, né, que descobrem que tem câncer, 33 poderiam ter evitado isso. Ou seja, se tivesse evitado... É um número muito grande, né? E apesar da gente estar aí, né, tem fotos, Rosana? Rosana falou que tem fotos, eu pedi para o Rica colocar na tela aí, para a gente ir comentando por cima. Mas a gente está num momento em que a cultura do bem-estar, né, a cultura de uma vida
saudável, uma prática de vida mais saudável, acaba realmente trazendo benefícios. Mas você acha que a mulher ainda está meio reticente, sobretudo aquela mulher que está com uma idade um pouquinho mais avançada, né? Ela ainda é reticente em buscar essa qualidade de vida, até por questões de atribulações mesmo do dia a dia? Está aumentando, né? Cada vez a gente vê mais pessoas preocupadas com essa parte da alimentação, da prática de atividade física, de cuidar, de se prevenir mesmo. Sim. Mas muita pouca gente sabe que pode prevenir isso através da alimentação. Então eu trouxe alguns alimentos, né, para a gente ver. Vou pedir para o Rica colocar na tela aí, para a gente dar uma olhadinha. Aí, pode então vamos lá. Aquele primeiro ali é o açafrão, ou a cúrcuma, né? Sim. Nós podemos utilizar para temperar alimentos e tudo, e a cúrcuma é muito interessante porque ela ajuda a reduzir o risco de recidiva. Então eu gosto muito de utilizar com pacientes que já tiveram câncer. Sim. Não só na alimentação, mas a gente pode manipular isso em cápsulas, numa concentração maior. Legal. E ajudar a reduzir o risco de recidiva. Brócolis, as frutas vermelhas são bacanas por ser antioxidantes. A fruta vermelha, o tomate, enfim, todos que têm esse corante vermelho, chamado licopeno, é super importante na prevenção do câncer de próstata. Então, assim, nós estamos falando do câncer de mama, mas mês que vem, né? Está chegando Novembro Azul, aí vai começar a falar. Vamos já começar a falar. O alho é anti-inflamatório e esse poder anti-inflamatório pode ajudar também na prevenção. Vou pedir para o Rica, tira a barrinha, por favor, só para a gente ver. Isso, agora sim, ficou legal. Os probióticos a gente encontra no iogurte, leite fermentado, também tem como suplementar, no kefir. Os probióticos são muito importantes para a saúde intestinal. Sim. O que são probióticos? São micro-organismos benéficos, né? Nosso intestino ele tem micro-organismos patogênicos e os benéficos. E o estresse, a alimentação ruim, antibiótico, tudo isso destrói essa flora intestinal, prejudica essa flora intestinal. E os probióticos podem ajudar a recuperar essa flora. Também tem estudo que mostra que o uso de probióticos diário pode ajudar na prevenção de câncer de intestino e de bexiga. No livro a gente fala de todos os tipos de câncer. Legal, né? Legal. Ali embaixo é o peixe, representando o ômega 3, que também retarda o crescimento dos tumores e ajuda muito no tratamento da radioterapia, aumentando a eficácia. Legal, As oleaginosas ajudando no sistema imunológico através do selênio, do ômega 3 também. E no meio eu coloquei os alimentos orgânicos, que aqui em Terê a gente tem muita facilidade. Nossa, a gente tem aqui o acesso garantido, gente. Sim. E é muito importante, né, você ter essa alimentação. Eu vou fazer o seguinte, Rica, vamos fazer o intervalo comercial rapidinho. Eu vou continuar com as meninas aqui, porque a gente tem muito assunto ainda para falar. E eu não vou gastar só um bloco com elas, pelo amor de Deus. Vou aproveitá-las aqui, né? Já que a gente está com a dupla sertaneja Estela e Maristela. A gente vai aproveitá-la mais um pouquinho. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco estou de volta. A gente continua aqui no tema Outubro Rosa, prevenção, tratamento, tudo isso. Então continue comigo. Se você quiser participar, manda para cá um WhatsApp, ou então uma mensagem no nosso Facebook. O nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela. Se você ainda não adicionou, adiciona, fala com a nossa redação, conversa com os nossos jornalistas e produtores e manda para cá a sua pergunta também. Quer fazer alguma pergunta para elas? Pode fazer, fica à vontade. Só não pode pedir música, tá? Elas não vão cantar hoje, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.